Fala, comunidade cachorreira! Este vídeo é muito especial. Por quê? Porque é o assunto que mais vem sendo pedido dos últimos tempos. É o assunto mais solicitado praticamente desde o início do canal. E outra é porque eu duvido que vocês vão encontrar tanta informação importante referente a esse assunto. De que assunto eu estou falando? Este vídeo é um passo a passo de como você vai conseguir ensinar o seu cão a passear desta maneira. Como vocês podem ver, são 4 cães de raças distintas e idades também, todos andando de forma tranquila e calma ao meu lado. Ficou interessado? Só o assunto eu sei que já vale um gostei, então já deixa o seu gostei e vem comigo. Meu nome é Douglas Bernardo, eu sou adestrador de cães, vice-campeão brasileiro de adestramento, e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo com todas as informações que você precisa para ensinar o seu cão a passear de forma confortável, tranquila, sem te levar para passear, e dessa forma vocês dois conseguirem aproveitar de um passeio tranquilo. Ficou interessado? Então, vem comigo. Primeira coisa, quais são os materiais que você vai precisar para começar a trabalhar o passeio com o seu cão? Eu trouxe aqui colarzinho de elo travado, já falei sobre isso, eu tenho um vídeo que fala sobre o porquê não usar enforcador, principalmente no passeio, e como utilizar o colar de elos travado para evitar qualquer tipo de situação em que o seu cão consiga fugir. Coleirinha também, a coleirinha já é válida para o passeio, tanto faz coleira ou colar de elos. Eu gosto do colar de elos porque a gente consegue travar ele e ajustar de acordo com o tamanho do pescoço do cão. Peitoral funciona? Funciona, mas vai te dar mais trabalho. Não tem como dizer que não, mas o peitoral ele vai te dar bem mais trabalho que uma coleira convencional ou um colarzinho de elos travados. Em relação à guia, eu gosto de trabalhar com guias mais longas, principalmente no passeio, porque eu costumo dar mais liberdade em alguns momentos. Então, uma guia de 1,20 m é o suficiente, mas se você tiver condições, uma guia de 3 metros, 4 metros, ela é mais interessante para trabalhar a questão do passeio. A gente consegue dar uma maior liberdade e assim a comunicação acaba ficando um pouco mais clara. Vou aqui, com a ajuda do meu estrelo Togo, vou usar ele para ajudar vocês no caminho de como ensinar o cão a passear. Vou colocar o colarzinho. Muito bom, lindão. Vou colocar aqui no elo qualquer. Outra coisa que você vai precisar do seu laboratório é, como eu sempre comento, um ambiente neutro, sem interferências, sem distrações que possam fazer com que a gente tenha que disputar a atenção. Isso aí não é interessante para a gente ensinar algum comportamento para o cão. Então, o ambiente da sua casa, um ambiente que ele já conhece, é o mais ideal para a gente iniciar qualquer exercício, na verdade. A gente vai evoluir a ponto de ir para uma praça, para uma rua, mas para a gente passar as primeiras informações, um local calmo, tranquilo, conhecido do cão é o melhor. E como de costume, antes de qualquer treino, antes de qualquer relação com o seu cão, as emoções, lembrando da caixinha, a caixinha de emoções, pegue todas aquelas emoções, principalmente o imediatismo se tratando de passeio. O imediatismo faz com que a gente cometa erros, então todas aquelas emoções que você conhece que possam prejudicar a relação de vocês durante o aprendizado, coloca numa caixinha e só busca depois que você terminar o treino. Vai ser muito importante para a evolução do seu cão no passeio. A gente precisa muito trabalhar com inteligência emocional. Existem alguns detalhes importantíssimos que você vai precisar levar em consideração para o seu cão entender a forma correta de passear. Mas vamos lá. O que é o passeio para mim? Vocês já conhecem o Togo. Alguns de vocês já conhecem o Togo. Ele possui no mínimo 3 formas de andar comigo, que é o junto, das provas de adestramento, o livre, que quando o ambiente permite, que não possui mais de um cão, que não possa entrelaçar a guia, ele ganha um espaço maior de liberdade, onde ele possa fazer as necessidades, e existe o passeio convencional, quando a gente anda em vias públicas, em passeios. Então, o que é o passeio convencional? O passeio convencional é um passeio que ambos estão passeando. O cão não precisa ficar focado em mim, mas ele precisa me perceber. Então ele anda ao meu lado. A que distância para o lado esquerdo? Por que lado esquerdo? As provas de adestramento, o cão anda do lado esquerdo e geralmente quando a gente ensina passeio, o cão também fica do lado esquerdo. Impede que você ande do lado direito? Não, não impede. Até porque se você tiver 2 cães, você pode ensinar ambos andarem do seu lado esquerdo ou um de cada lado. O que não é desculpa, muita gente fala, eu ando
com o meu lado direito porque a maioria das pessoas são destras, então elas andam pelo lado direito porque possui mais força no braço direito. Mas o passeio não é para fazer força. A gente pode, em algum momento, precisar conter o cão? Pode, eventualmente, mas o passeio ele precisa ser tranquilo. Então, do lado esquerdo, até um certo limite que se torna confortável. Se o passeio da rua não for muito largo, ele precisa estar um pouco mais perto da gente. Aqui distância para trás, o suficiente que a gente consiga perceber o cão, para ele não ficar muito para trás, que a gente precisa andar com segurança, né? Então, o cão a uma certa distância atrás de nós, a uma certa distância para o lado esquerdo, não nos empurrando, porque tem cães que eles são malandrinhos, eles não querem ficar prestando atenção visualmente na gente e eles acabam buscando a nossa perna como referência. Eles acabam encostando e às vezes se tornando inclusive desconfortável o passeio. Então não gosto que eles empurrem e também não gosto que eles andem muito para frente. Por quê? Porque eu sou o líder e ele tem que andar atrás de mim? Não. Porque se torna confortável. Um cão que anda até um certo ponto que ele nos mantém dentro do perímetro visual dele, o cão possui um perímetro visual. É um pouco mais de 180 graus. Então, se ele andar muito na frente, ele nos perde. Ele nos perde a visão e o que vai acontecer? Ele vai andar um pouco e vai ficar toda hora nos buscando para saber onde nós estamos. Então acaba se tornando desconfortável, inclusive para o cão. Por isso que eu gosto que ele ande até a cabeça um pouquinho à frente da minha perna, até onde ele consiga me perceber. Por conforto. Realmente por conforto do cão e, por exemplo, quando eu vou chegar no final de uma calçada que eu preciso parar, se o cão não estiver prestando atenção na gente, a gente vai ter que conter o cão. A gente vai ter que ou avisar antes de parar ou conter o cão, porque ele não vai perceber que a gente está parando. E se a gente repetir muitas vezes isso, de chegar no final da calçada, a gente inevitavelmente vai criar uma rotina da nossa passada e o cão vai perceber. Então ele automaticamente vai andar junto com a gente, quando a gente for parar, que diminui o passo, ele também vai parar junto com a gente. E outra razão que eu gosto que eles fiquem até o limite da nossa perna é porque se a gente vai precisar virar à esquerda, se o cão estiver muito à frente, a gente vai ter que novamente conter ele ou chamar a atenção dele para que não dê alguma bagunça ali na hora de virar à esquerda. A gente está andando com o cão, quero virar à esquerda, se o cão estiver com o corpo na minha frente, vai ficar desconfortável? Vai, né? Vai ficar desconfortável. Então, eu gosto que o cão ande até um certo ponto, que ele nos mantenha no perímetro visual, um pouco para trás da gente, um pouco afastado. Não tenho uma medida exata, mas eu gosto de considerar mais ou menos 1 metro até o meu lado esquerdo e não nos empurrando. Para mim, esse é o passeio convencional. Esse é o passeio ideal. É um passeio confortável para ambos. Ele pode olhar para onde quiser? Pode. Ele pode farejar? Pode. Mas, antes de qualquer coisa, no início, eu inibo o faro. Por quê? Por que eu inibo o faro? No início, durante o processo de aprendizagem, durante a fase pedagógica, eu inibo o faro, porque no momento que o cão começa a farejar, ele abandona a maioria dos assuntos que estão no entorno. Se ele entrar no modo faro, ele vai esquecer de você. Mesmo que você esteja dentro do perímetro dele, durante a fase de aprendizagem, se tiver que competir aprendizagem com interesse em faro, o faro vai tomar conta da cabeça do seu cão. 90% das informações que vão entrar na cabeça do seu cão é informações olfativas, é faro. Ele vai estar dentro do mundo faro dele, porque é um sentido muito forte do cão. Então não adianta ele estar no nosso perímetro visual, que ele entrando no modo faro vai abandonar a gente. E aí ou ele vai puxar, ou ele vai ficar para trás, ou ele vai se afastar. Então no início eu inibo esse comportamento. Quando o cão tiver condições de administrar, porque isso vai acontecer, que ele vai virar condicionamento, nos manter no perímetro visual, aí eu libero. Você vai perceber. Tem um dos cães do vídeo aí que ele está farejando e andando junto comigo. Eu não me importo. Depois que o cão aprendeu, depois que ele sabe que precisa nos acompanhar, eu não me importo que fareje. Mas essa liberdade eu dou quando o cão já consegue administrar o faro e nos manter dentro do perímetro visual. Ele tem essa condição, mas ele precisa primeiro aprender a administrar essa condição de farejar e nos manter no perímetro visual. E antes de começar a falar do que a gente precisa fazer para ensinar o cão a passear, eu preciso falar de coisas que a gente não pode fazer. A nossa comunicação com o cão vai ser a guia. A gente vai usar de reforços positivos, ainda não falei sobre reforço positivo. Com o Togo eu vou usar, como de costume, a própria ração, mas você precisa identificar aquele petisco, aquela recompensa, aquela moeda de troca que faz o coraçãozinho do seu cão acelerar.
faz os olhinhos dele brilhar de emoção. Então você precisa identificar porque vai ser necessário. Ajuda bastante, acelera, encurta o caminho da aprendizagem. O reforço positivo encurta bastante o caminho da aprendizagem. Então, o que a gente não pode fazer é sempre manter a guia esticada. A guia ela vai ser a nossa comunicação. A nossa comunicação vai ser a guia. Eu vou explicar durante a fase de aprendizagem o que você vai fazer com a guia. E ela vai ser a nossa comunicação. O que você não pode fazer é andar sempre com a guia tensa. Se coloca na cabeça do cão. Eu estou com minha coleirinha. Vamos de novo. Você se coloca no lugar do cão. Você está com a coleirinha, você está com a guia e alguém está te conduzindo. Você encontra algo interessante à sua frente. Você se interessa, você quer chegar lá, você faz força. Você faz força, você cria uma tensão e você chega lá. Você criou uma tensão, se interessou para algo à sua frente e chegou lá fazendo força. Qual a informação que foi inserida na sua cabeça agora? Que é fazendo força que o passeio funciona. É dessa forma que o passeio funciona. Por isso que muitas pessoas andam com os cães fazendo força o tempo todo. Por quê? Porque não foi passada a informação correta. Não é essa a ideia. Se a gente andar dessa forma, o cão vai entender que é assim que funciona o passeio. Então, a guia ela vai ficar frouxa praticamente todo o tempo. Mas para isso o cão precisa entender que a guia é a nossa forma de comunicação. E sobre o imediatismo, o que acontece? Você tem que pegar o seu cão para ensinar a passear. Não adianta você ter um momento de saída e uma hora para chegar. E você querer, nesse tempo aí, usar o seu cão para ensinar a passear. Por quê? Porque você vai pular etapas. Não pode pular etapas. Se você tiver horário para chegar, você vai antecipar. Você vai burlar o processo. O cão vai estar à frente, o cão vai estar puxando e você precisa chegar no seu ponto de chegada, então você vai acabar pulando etapas. Também não pode acontecer. A gente precisa andar de acordo com a evolução do cão. Se a gente antecipar, a gente vai estar estragando a nossa comunicação clara com ele. Outra coisa que a gente costuma fazer muito é antecipar a informação. A gente tenta prever o que o cão vai fazer. Ou seja, se o cão está passeando e você sabe que ele pula em criança, digamos, é um exemplo aleatório. Você está passeando, seu cão já sabe mais ou menos a passear, a guia está frouxa a certo momento, você viu uma criança se aproximar e você sabe que seu cão pula na criança. Quando a criança estiver a 10 metros de você, o que você vai fazer? Isso sempre acontece, você vai encurtar a guia. Você acha que o cachorro não percebeu isso? Você acha que quando você tensiona que o cachorro já não percebeu que não é mais a mesma coisa? E quando ele tentar se aproximar da criança, ele não vai conseguir? Ele não vai conseguir porque você já passou essa informação, você já avisou para ele que não é mais o modo passeio que está vigorando, você já passou essa informação e ele não vai ter a oportunidade de não ir, porque você não vai permitir. Você simplesmente inibe um possível comportamento sem saber se aquele comportamento vai de fato acontecer. Então, não tensione, não antecipe a informação. A guia vai ficar frouxa até o momento que você precisar tensionar. Se você avisar antes, você não vai conseguir passar a informação de que ele não deve pular na criança ou ir ao encontro da criança, porque você não está permitindo ele, entre aspas, errar. Então são coisas que você não deve fazer. E outra coisa que é muito comum também, é comum demais, é as pessoas tentarem convencer, é conversar com o cão na hora errada. Como assim? De repente vocês estejam me perguntando. É o cão, digamos assim, o cão está fazendo força para cheirar alguma coisa, para querer pegar alguma coisa, para interagir com outro cão, você está fazendo força aqui, você está criando atenção, o cão está em um momento não correto, digamos assim, incompatível com um passeio confortável, e nesse momento você está conversando com ele. Togo, não faz isso, Togo, não puxa, Togo, não, ele é amigo, Togo. Qualquer coisa que você falar, não importa o que você falar nessa hora, vai entrar como reforço positivo. Vai entrar como um elogio. O cão está tendo um comportamento incompatível com um passeio confortável e você vai estar dialogando com ele. Vai entrar como um diálogo. Ele vai saber que está recebendo a sua atenção. Ele está tendo um comportamento ruim e você ainda está reforçando positivamente esse comportamento. O que vai acontecer? Esse comportamento vai se intensificar porque ele acha que está certo. Você está se comunicando com ele. Então toma muito cuidado. A única comunicação que vocês vão ter durante o passeio é um elogio, quando ele estiver certo. É o alívio da guia e é o reforço positivo na forma de alimentação. Não use nada, não fale nada quando o cão está tendo um comportamento ruim. Porque
vocês vão perceber que essa comunicação que eu vou explicar a seguir vai fazer toda a diferença. E esse é o segredo do passeio, esse passeio que vocês conhecem do Togo e de alguns vídeos que vocês já viram meus. Combinado? Agora sim, vocês já sabem muitas coisas que não devem ser feitas. E aí eu vou pedir para o Togo me auxiliar para mostrar para vocês o passo a passo de como ensinar um cão a passear de forma correta. Toguito, vamos trabalhar? Bora! Muito bom. Quatro situações básicas acontecem, vai cair. Quatro situações básicas acontecem durante o passeio. Primeira, ele querer se afastar para o lado esquerdo, se afastar demais, passar desse 1 metro. O que você vai fazer? Você vai trazer ele de volta? Aí que tá. É um dos erros que costuma também acontecer. As pessoas quererem trazer o cão. Não, você não vai trazer o cão. Você vira simplesmente um obstáculo que faça o cão não ir adiante. Digamos que ele esteja afastado. Afastado. Vou pedir para ele sentar, porque senão ele vai já encaixar comigo aqui. Vem cá. Se o Togo quisesse ir lá para a esquerda. Exatamente assim. Você não puxa, você não chama, você não faz nada. Você induz. Digamos que ele esteja forçando a ir para o meu lado esquerdo. O que eu faço? Eu induzo ele a vir para o meu lado direito. O que aconteceu? Ok. Ele quer ir, ele quer se afastar de mim. Eu puxo ele? Não, não puxo. Eu travo. Eu crio uma limitação. Eu frustro essa investida dele. E o que eu faço? Eu incentivo ele com reforço positivo. Por quê? Olha a comunicação que vai acontecer agora. Eu estou criando uma tensão. Estou criando uma tensão. Vamos de novo. Estou criando uma tensão. Essa é a comunicação. Existe uma tensão, ele está sentindo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele se livrar dessa tensão. Se livrou, automaticamente a guia tem que afrouxar. Naquele primeiro momento que ele deu um passo na direção que a gente está buscando, a guia se extingue. Qualquer tensão na guia se extingue. Exatamente essa é a primeira informação. Por quê? O que a gente vai fazer no passeio? A gente vai mostrar para o cão que existe um perímetro de conforto ao nosso lado. Ou seja, dentro desse perímetro não existe tensão alguma. E a gente só consegue passar essa informação para o cão dessa forma. Neste perímetro ao meu lado, que são aquelas medidas que eu comentei no início, não existe tensão. Passou desse perímetro, a gente tensiona a guia. A gente simplesmente tensiona, incentiva o cão a voltar para aquele quadrante. E no momento que ele dá o primeiro passo em direção ao conforto, a gente extingue a tensão na guia e reforça positivamente. Nessa ordem, extingue a tensão e reforça positivamente. Essa é a primeira informação e vai fazer toda a diferença durante o processo do passeio. Vamos de novo, cabeção? Bora! Foi para o lado esquerdo, a gente tensiona a guia. Quando ele for para o meu lado, a gente alivia a guia imediatamente e depois reforça positivamente. Essa é a primeira situação. A segunda situação, digamos que ele tenha ficado para trás, mesma coisa. O cão ficou para trás. O que ele precisa? Ele precisa de incentivo para te acompanhar. Então você vai criar uma tensão, você não vai puxar, você vai parar no limite de uma tensão. Criou tensão, você fica nessa tensão e faz o quê? Pega o seu petisco, induz o cão a andar. No primeiro momento que ele começar a andar, você extingue a tensão na guia e reforça positivamente. Conseguiram entender? Toda vez que ele entrar dentro desse espaço de conforto, a primeira coisa que vai acontecer é a guia se extinguir. Por quê? Porque no futuro não vai haver reforço positivo. Vai haver essa informação. No momento que ele sentir que a guia tensionou, ele, opa, passei do limite, então eu vou voltar. Eu sei o caminho de volta, então eu vou voltar. Terceira situação, o cão que quer vir para o lado esquerdo. Ele, opa, voltando. É o cão que quer ir para o lado direito, quer dar a volta por trás. Quando ele quer dar a volta por trás, é a mesma coisa. Aqui, isso. Cria tensão, não permita que ele venha até a sua frente. Antes disso, trave. Mantenha fixo, né? Travou a guia, tem uma tensão aqui, ó. O que eu vou fazer? Induzir o cão a vir de volta e imediatamente a guia se extingue. A tensão da guia se extingue. E aí a gente começa a passar a informação de que se ele se atrasar, vai criar uma tensão, mas que se ele der um passo para frente, essa tensão se extingue. Se ele for muito para a esquerda, vai criar uma tensão. Ele vai criar tensão nele mesmo.
ele vai vir para o seu lado direito, porque você está ensinando isso, e na sua direção, a tensão da guia se extingue. Se ele for para o seu lado direito, ele mesmo vai criar uma própria tensão em si, mas você ensinou ele a voltar para a zona de conforto. Tem que fazer isso até ele começar a entender. Essas são as três situações que você vai usar de frustração e reforço positivo. A outra situação é quando o cão adianta. Qual é a mensagem que a gente vai passar para o cão quando ele adiantar? Passou na nossa frente, no momento que ele passou na nossa frente, o que a gente faz? Vira de costa para o cão. Passou na nossa frente, vira de costa para o cão. Ele quer chegar até lá. A gente pode induzir? Pode. Mas a gente vai frustrar. O que vai acontecer de novo? Ele vai andar na nossa frente. Passou da minha frente, eu volto. Se ele travar, porque geralmente ele vai querer te acompanhar. Como ele gosta de se antecipar, se você voltar, o que vai acontecer? Ele vai andar um pouquinho ao seu lado e vai se adiantar. Nesse momento que ele passar à sua frente, você volta. Você volta, se precisar, você usa do reforço positivo para induzir. Mas como ele tem esse ímpeto de passar à sua frente, certamente quando você voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar a passar na sua frente. E aí você novamente frustra. Você vai vir e quando ele passar na sua frente, você volta. Passou na sua frente, você volta. Passou na sua frente, você volta. O que a gente vai passar de informação para o cão? Que toda vez que, ou seja, eu estou enxergando algo à minha frente, eu sou o cachorro, estou enxergando algo à minha frente. Eu passo, toda vez que eu perco o meu condutor do perímetro visual, eu volto. Aquilo que eu buscava antes eu não vou ter mais. Então, ele vai entender que toda vez que eu perco o meu condutor do perímetro visual, eu perco a oportunidade de chegar onde eu queria e eu preciso voltar. Se eu enxerguei uma nova atração à minha frente, vou mostrar para lá, enxerguei uma nova atração à minha frente, perdi o meu condutor do perímetro visual e eu preciso voltar. Perdi o meu condutor do perímetro visual, preciso voltar. Ele vai entender que, toda vez que eu perco esse cidadão aqui do meu lado, eu perco a oportunidade de chegar no que está na minha frente, no meu interesse. E o cão vai começar a entender que ele precisa ficar dentro desse quadrante da zona de conforto e que se ele passar pela nossa frente, ele vai ter que voltar. Seguindo esse passo a passo, não tem como dar errado, mas você precisa acertar sempre. Pode ser aconteça o quê? Pode ser que o cão seja muito rápido. Tem cães que eles trocam muito rápido a direção. Não importa, não se preocupa. Se seguir esse passo a passo, vai dar certo. Tem cães que eles realmente são rápidos. Ele tenta para a esquerda, tenta para a direita, tenta para frente, tenta. O importante é a sua caixinha de emoções estar reservada em algum lugar, porque vai precisar dela. Tem cães que são mais difíceis, sim. Existem cães que são mais difíceis do que outros para passear. Depende muito dos impulsos. Então, não importa. Se você não conseguir premiar com a mão, qual a informação que você precisa colocar em primeiro plano? O limite da guia. Toda vez que ele entrar no seu lado esquerdo, você alivia a guia. Não tem como dar errado. Pode ser que ele mude muito rápido de direção e você não consiga premiar com o reforço positivo. Tem cães que são assim. Mas vai valer toda essa informação que você vai passar com a guia. Foi lá para frente, você volta. Mas ele já voltou para frente, você volta. Ele vai começar a entender. Foi muito para a esquerda e logo veio para a direita? O importante é que nesse meio do caminho você tenha afrouxado a guia e novamente tensionado. Forçou para lá, trava a guia. Não dá tempo de reforçar. Vai acontecer. Tem um ou outro aluno aí que acontece. Forçou muito para a esquerda. Não deu tempo nem de recompensar, ele já veio para minha direita. O importante é que nesse meio do caminho você afrouxa a guia. Afrouxou a guia e veio para a direita, travou. Voltou para a esquerda, alivia a guia e trava novamente. Não tem como dar errado, só precisa ter paciência e persistência. Se passar essa informação da guia, a guia é o principal responsável pelo passeio. Porque as pessoas não conseguem lidar. Mesmo o cão, alunos que eu ensinei a passear, as pessoas gostam. Às vezes elas andam assim, ó. Clientes que eu ensinei a passear, que eram cães pequenos, não importava. A pessoa podia andar com a guia assim, ó. Ela fazia questão de cansar o braço, andando com a guia suspensa assim, ó, sempre tensionando. Isso não ensina. Isso é um grande erro e acontece muitas vezes. As pessoas querem sempre estar tensionada. O que eu fazia? Baixava a mão da pessoa. 3 minutos depois estava a pessoa assim. Eu dizia, baixa a mão.
Isso. 3 minutos depois, a mão tava baixa. Aí eu já uso isso aí como incentivo para a pessoa ter mais paciência. Disse, ó, eu já passei essa informação para você, que você não pode manter a guia esticada e você toda vez levanta. Ah, mas é que eu estou acostumado. Pois é, o seu cão também está acostumado com alguns comportamentos. Tenha paciência. Mas este é o passo a passo de como ensinar um cão a passear. Eu espero que eu tenha conseguido ilustrar bem com o Togo. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações que o próprio YouTube te avisa quando eu publicar um novo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até uma próxima.